Boa noite a todas e todos. Está começando mais uma edição do Diálogos Adumbe, uma parceria da Adumbe com a TV Comunitária de Brasília. E hoje nós vamos falar de um assunto que nos é muito caro, né? Vamos falar sobre as políticas de ações afirmativas na Universidade de Brasília. E para debater conosco, nós convidamos, né, com antecedência, a professora Débora Silva Santos e o professor Nelson Fernando Inocêncio. E eu já vou fazer aqui vou pedir desculpas, né, a vocês, porque a professora Débora Silva Santos, ela, que é secretária de Direitos Humanos no âmbito da Universidade de Brasília, infelizmente, hoje ela não poderá estar conosco, ela pede desculpas, né, por um motivo bastante preocupante relacionado ao crime de estupro ocorrido na noite de sexta-feira passada no campus Darcy Ribeiro, sobre o qual nós manifestamos nossa solidariedade e apoio à vítima, uma estudante de 18 anos e a sua família. E hoje conosco, e não nos deixará aqui sozinhos, né, para falar sobre as políticas de ações afirmativas na universidade, e que, para mim, muito querido e muito caro, o professor Nelson Fernando Inocêncio da Silva. Vou apresentar o professor Nelson para vocês. O professor Nelson é adjunto do Departamento de Artes Visuais, vinculado ao Instituto de Artes da Universidade de Brasília, é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, pertencente ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, também na UNB, onde ele exerceu o cargo de coordenador de 2001 a 2014. Né? O professor Nelson concluiu a graduação e mestrado em comunicação na UNB e doutorado em arte pela mesma instituição, foi dirigente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros durante a gestão de Nilma Lino Gomes, entre 2004 e 2006, atuou por 14 anos como militante do Movimento Negro Unificado, entre os anos de 82 e 96, onde foi coordenador nacional de cultura, autor de diversos artigos e livros alusivos à cultura e identidade negra. Atualmente, ele integra a Comissão de Acompanhamento das Ações Afirmativas na Pós-Graduação da UNB, e eu poderia continuar por muito tempo listando aqui a intensa atividade do professor Nelson e a sua atuação dentro da Universidade de Brasília. Boa noite, professor Nelson Inocêncio. É um prazer tê-lo aqui, meu colega de instituto. Boa noite, Daniela Fávero. Boa noite a todas, todos os ouvintes, todos os espectadores, melhor dizendo, né? Todos os espectadores, todas as espectadoras do canal da TV Comunitária. É um prazer estar com vocês. Que bom, professor Nelson, que o senhor pôde estar aqui conosco, né? Uma semana bastante difícil, né? A gente já começa uma segunda-feira muito dura no nosso país mais uma vez, mas vamos lá, vamos tratar do tema de hoje, onde a UNB, né, foi uma pioneira no estabelecimento de uma política de cotas inicialmente, né, para negros na graduação em 2004. E aí eu acho que o professor Nelson vai falar com muito mais propriedade. Eu era estudante nessa época na UNB, acompanhei, né, esse processo todo, ainda como estudante, ainda não era professora. Em 2020, né, durante a pandemia, a UNB teve uma outra conquista muito importante, né, que foi a aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovação por unanimidade a política de ações afirmativas, né, para ampliação desse acesso de negros, indígenas e quilombolas nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília. E eu não vou ficar aqui listando todas essas questões, que eu gostaria muito, professor Nelson, que o senhor colocasse, né, para uma compreensão geral, né, o que significa essas políticas de ações afirmativas no âmbito da universidade, o impacto, né, que ela tem na vida de muitas pessoas e a importância, né, dessas políticas todas para a superação das desigualdades
tão imensas no nosso país. Bom, fazendo uma brevíssima digressão histórica, né, porque nós não temos tempo para estender muito essa reflexão, pensando os antecedentes da política de cotas raciais na Universidade de Brasília. É sabido, porque é público, né? Acho que muitas pessoas sabem que nós tivemos um processo traumático, eu diria que foi um caso de reprovação de um aluno negro na pós-graduação no ICS, especificamente no programa de pós-graduação da antropologia, e este caso, conhecido como caso Ari, acabou repercutindo, acabou ganhando o espaço acadêmico, acabou indo muito além do Instituto de Ciências Sociais, né? E ali a gente entende que, eu entendo particularmente que a partir dali a gente tinha elementos muito significativos para fazer com que a discussão sobre a temática racial na UNB ganhasse força, ganhasse robustez, digamos assim. De lá para cá, quer dizer, de 98 até 2003, quando a gente tem a histórica reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que aprova, não por unanimidade, mas enfim, né, por quase, talvez, acho que 2 abstenções, se não me engano, ou alguns pouquíssimos votos em contrário, e nós tivemos a aprovação da lei de cotas raciais na UNB. Quando ela foi aprovada, a UNB se tornava a primeira universidade federal a ter uma política com essa especificidade. A primeira instituição pública de ensino superior foi a UERJ, que nos antecedeu, e posteriormente a UNB, que foi a primeira federal, primeira IFES, a adotar essa política. Então, vocês sabem que enfim, o processo nós tivemos os desdobramentos. 2003 foi aprovado, 2004 nós já temos a primeira edição do vestibular com cotas raciais, né? E nós vamos dando continuidade. A UNB, acho que define uma política, eu digo ousada, inclusive, porque ela quer dizer, a política, da maneira como foi adotada, já parte do entendimento de que o racismo é estrutural e, portanto, ele deveria ser combatido dessa forma. A UNB não definiu, não usou o critério classe, por exemplo, para desenvolver as ações, né? Efetivamente, toda pessoa negra, e obviamente toda pessoa negra sendo alvo do racismo, teria condições de concorrer às cotas raciais. Nós tivemos algumas dificuldades no começo, porque eram fotografias, e as fotografias, às vezes, as resoluções muito ruins, né? Os candidatos e candidatas enviavam suas imagens, e vocês sabem que a questão da fraude sempre perseguiu a política de cotas raciais, né? As ações fraudulentas sempre estiveram em evidência. Então, o Photoshop, né, usos de recursos digitais para tentar ludibriar a banca, tudo isso foi muito danoso, digamos, para a política. Mas, posteriormente, quer dizer, houve um caso que foi um caso também emblemático, né, que é o caso dos gêmeos, que um foi aprovado e o outro não. E a partir dessa situação, o então reitor Timothy Mulholland decidiu que nós teríamos entrevistas filmadas, registradas, quer dizer, todo candidato, toda candidata seria filmado. Isso nos deu uma certa segurança, melhorou inclusive a qualidade a judicialização caiu bastante a partir desse momento, e nós fomos dando sequência à política, né? A UNB teve sua forma independente de construir a política. Em 2012, quando é aprovada a Lei 12.711, a lei, embora ela fosse abrangente, voltada para todas as instituições de ensino superior públicas, ela criava uma relação de dependência entre raça e classe, na medida em que somente estudantes egressos da escola pública poderiam ser candidatos às cotas raciais, né, os chamados PPIs, pretos, pardos e indígenas. Enfim, isso modificou bastante. Também foi um momento complicado, porque
passou a vigorar a autodeclaração, somente a autodeclaração como critério para que a pessoa pudesse participar do certame, e as bancas de heteroidentificação foram abolidas, né? Foram preteridas. Isso muito ruim, muito complicado. Tanto que hoje a gente está nesse debate sobre os danos, né, dos autodeclarados que não honraram com a verdade, que fizeram uso da falsidade ideológica, essa coisa toda. Então, assim, em breve, eu sei que a conversa é muito, né, essa conversa é muito extensa, mas é só para ter uma ideia de como essas coisas todas aconteceram. Hoje, inclusive, é a pré-estreia de um filme chamado Autodeclarado, de Maurício Costa, acho que é no Casa Parque. É um documentário sobre esses processos, inclusive tomando a UNB como uma das referências principais, porque nós fomos protagonistas, né, nesse processo. Então, acho que para começo de conversa, acho que é mais ou menos por aí. Mas é um começo muito importante, professor, porque eu acho que talvez as pessoas não tenham, nem todas têm conhecimento, né? Os mais jovens, principalmente, desse processo, né, que aconteceu na universidade. Então é sempre bom que a memória volte aí para nos salvar de algumas ciladas. Com certeza, com certeza. E a gente vem tendo uma série, né, ainda assim, né, mesmo com, eu acho que talvez foi colocado, né, a questão das bancas, né, que não acontecem mais, a gente tem as autodeclarações e que vem causando uma série de problemas, né, junto à universidade, ainda acontece, né, a gente tem são vários colegas, né, que participam dessa. São muitas denúncias feitas, são muitas investigações, muitas histórias, enfim, é muito complexo, né, esse processo todo, assim, enfim, mas muito necessário que a gente tenha as políticas, mesmo com o que pode ser gerado a partir delas. Mas eu tenho uma pergunta sobre os desafios, né, que seria essa construção com uma visão de futuro no âmbito da universidade. Né, professora, a gente sabe de todos os cortes que estão sendo feitos na universidade pública, né, cortes orçamentários, gente, e de outros tantos tipos, mas assim, a gente tem um orçamento hoje muito restrito, e em relação, a gente conversa muito sobre isso, né, no âmbito das ações afirmativas, que são muitas, né, como o professor Nelson lembrou, né, vinculou uma série de outras condições para estudantes poderem acessar tanto o curso superior e agora o mestrado e doutorado, que eu acho que seguiu uma linha mais vinculada às questões que como implementadas no passado, né, para pós-graduação. Então, eu queria, se o senhor pudesse comentar um pouco sobre as questões da pós-graduação, né, as políticas que foram aprovadas em 2020, também uma das primeiras universidades, né, onde eu vou para eventos, as pessoas falam, não, mas a gente precisa conhecer mais, a gente tem que ler sobre essa resolução, que é muito importante que outras universidades tenham. E, além disso, quais as condições, porque eu também fui coordenadora, né, de programa de pós-graduação, deixei algum tempo atrás, né, terminou meu tempo como coordenadora, mas dos problemas enfrentados para a manutenção dos estudantes nos cursos de pós-graduação, né, vivendo em Brasília, com acesso e pouco recurso, não só por causa da questão, enfim, vinculada, mas a gente tem ainda muitos cortes de bolsas para incentivo à pesquisa, e nas áreas das humanidades, ciências sociais, cada vez menos, né? Então, eu queria ouvir um pouco qual a perspectiva, né, que a gente pode ter positiva vinculada à pós-graduação, né? E o futuro aí que nos aguarda. Eu coloquei um monte de problema, mas tudo bem, sobre as possibilidades e soluções. Os desafios estão postos, né? Os desafios estão postos. Por exemplo, teve, inclusive, uma reunião que eu não esqueço disso, uma reunião do CEP que era para avaliar a nossa adesão a 12.711,
e o professor José Jorge Carvalho, que é um dos autores do projeto de cotas, ao lado da professora Rita Laura Segato, que é do ELA, do estudo, Núcleo de Estudo, Centro de Estudos Latino-Americanos. Latino-americanos. Isso, Agora acho que é um latino-americano. departamento. Acho que é o departamento, né? Eu nem sei se a professora se aposentou, mas enfim, a professora Rita também assina o projeto. E acho que é interessante assim lembrar que naquele momento a gente, né, professor, a gente discutindo, a gente teve uma percepção de que não haveria cotas para pessoas negras que não fossem egressas da escola pública. Conseguimos, no apagar do fechamento da discussão, inserir uma cota de 5% para pessoas negras que não eram, né, que não tinham estudado em escolas públicas. Porque essa coisa da escola particular, a gente pensa na escola particular geralmente no padrão Sigma, no padrão desculpe, no padrão Leonardo, Olimpo, Galois, e a gente acha que escola particular necessariamente é essa coisa absurdamente burguesa. Então, e não é isso, né? Para muita não é necessariamente isso. Então, para muita gente, essa questão, por exemplo, essa cota de 5% é muito importante, porque pelo menos a gente tenta garantir esse percentual, essa parcela da população que não foi contemplada pela 12.711. A capa, né, nós, vários colegas, nós participamos desse trabalho, a capa ela também estimulou a universidade, e a capa está puxando a universidade para entender que a qualidade do processo, a qualidade da seleção precisa ser prioridade. Né? Então, nós estávamos, inclusive, no momento em que, para pós-graduação, a gente tinha bancas de heteroidentificação, e para graduação a gente não tinha. Felizmente, né, a gente vai ter uma comissão chamada COPEA, né, acho que é COPEA, que vai gerir tudo isso, que vai ser responsável, inclusive levando em consideração as comissões para graduação e pós-graduação. Entendeu, Daniela? Então, acho que é importante entender isso, que a gente está avançando na graduação, a gente vai tentar recuperar a qualidade. Você viu que nós já tivemos que cancelar matrículas, né, suspender matrículas, cancelar diplomas. Agora tem também uma série de alunos que se autodeclararam negros e que, do ponto de vista da representação do fenótipo, eles não fazem jus à política. Então, tudo isso é evidência de que nós estamos numa luta contínua para educar as pessoas, para que elas entendam a quem se destina a política. Se você não é alvo de discriminação racial, se o seu fenótipo não um alvo, né, dessas intolerâncias, você não é candidato às cotas raciais. Isso é muito óbvio. Né? Aí fica assim, uma série de tangenciamentos da discussão que não tem objetividade comum. Acho que é bom entender isso. Assim, acho que, né, é bom que a gente compreenda. E tem mais, Dani, a gente não deve pensar somente a graduação, quer dizer, é importante pensar a graduação, é importante pensar a pós-graduação, e também tem os concursos para docentes, é uma outra seara, é um outro terreno que a gente precisa chegar lá, entendeu? Tem universidade, por exemplo, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tem um trabalho interessante. Eles lá, você sabe que aqui, só na UNB que tem decanato, né? Nas outras universidades são pró-reitorias. A Universidade do Recôncavo tem uma pró-reitoria de ações afirmativas. Porque é um erro também achar que ações afirmativas somente se destinam à população negra. Não. Essa questão que a gente está enfrentando agora, da violência sexual, do estupro dessa aluna, né? As políticas públicas, as ações afirmativas, elas são destinadas a todos os segmentos que sofrem em alguma medida, que estão em alguma medida sofrendo algum grau de vulnerabilidade. Entendeu? Aqui no Brasil tem essa evidência em relação à questão negra, mas não se restringe à população negra. Ações afirmativas você pode ter para pessoas, para PCD, né? Você pode ter ações afirmativas para terceira idade, você pode ter ações afirmativas para mulheres, LGBT, entendeu? Efetivamente. Então, lá na UFRB, e eu acho muito interessante essa referência, você tem o que seria o decanato, né? Uma pró-reitoria de ações afirmativas, para discutir as vulnerabilidades dos vários segmentos que estão na universidade, que fazem parte da comunidade universitária. Então, o futuro, se a gente souber
como trabalhar, eu acho que a gente tem chances de melhorar cada vez mais ampliar cada vez mais essa representação, de modo que a paisagem do campus seja uma paisagem em que a gente possa, seja uma paisagem que explicite, né, a diversidade, que explicite a diferença. É disso que a gente precisa. E pena, né, que a professora Débora não pôde estar aqui conosco hoje por um problema gravíssimo, né, na nossa universidade, mas a gente vai ter oportunidade de fazer essa troca com ela também, assim que possível, né, porque também é uma novidade, talvez para muita gente, né, que a UNB tem É, agora a Secretaria, né, de Direitos Humanos, que talvez seja um primeiro é, passo para se discutir políticas de uma forma mais ampla, né? Tentando alcançar sim, aí sim. todos os atores e nosso ecossistema tão complexo, né? Professor Certo, certo, Nelson, certo, com certeza. e eu queria, assim, primeiro, a gente está quase no finalzinho do nosso programa, né? Daqui É 5 minutinhos, rápido, é é rápido. muito rápido, é muito rápido. Mas a gente É, vai continuar com esse assunto, porque para a gente é muito caro e é muito importante que a gente debata no âmbito do trabalho docente, do trabalho técnico da nossa universidade, dos estudantes e das estudantes. Eu acho que é uma discussão muito ampliada, realmente, que a gente precisa fazer sobre todas as questões, né? Como foram colocadas aqui, né? uhum, Muita gente relaciona sim. a questão das políticas afirmativas como a questão racial apenas, e não é isso, né? Tem É, muito mais do que é, isso para ser é, debatido e discutido dentro da com universidade. certeza, com Mas certeza, aí, com professor, certeza. então eu abro aí 5 minutinhos para o senhor fazer a consideração que achar que seria preponderante, né? Deixar uma mensagem aqui para a gente, ou levantar outros tantos questionamentos do que a gente ainda precisa percorrer, né, para alcançar esse lugar, né, para que a gente possa não deixar, né, morrer aí o fogo dessa mudança, né, porque é importante e tem que ser constante, né? O senhor disse que é uma luta, né, constante, e é mesmo, né? A gente vê desde 90, passando pelos anos 2000 de uma forma geral, já 2020 a gente tem um avanço para a pós-graduação, não é em 2020 que ele se inicia, né, gente? Mas ele é concretizado nesse momento, mas ainda há muito o que se fazer. Então, abro para suas considerações finais sobre esse tema nesse dia. Teremos outros tantos encontros em relação às políticas de ações afirmativas na universidade, e depois eu me despeço de todas e todos aqui conosco hoje. É, é. Bom, eu gostaria de encerrar dizendo que essas políticas, elas, por mais que para muitos pareçam algo muito estranho, até bizarro, né? É, é um equívoco. Esse tipo de raciocínio, na verdade, isso evidencia a falta de um letramento em relação à questão racial. Então é isso que você falou, sabe, Dani? Quando você diz, nós precisamos ler, sim, nós precisamos nos instruir, nós precisamos informar. A gente precisa dominar essa gramática das relações raciais para que a gente possa avançar como sociedade, né? Um dos aspectos importantes, inclusive, porque se você tem políticas de ações afirmativas conjugadas com políticas valorizativas, por exemplo, além das políticas coercitivas, por quê? Porque a política de ação afirmativa ela pensa o acesso. A política valorizativa pensa maneiras de valorizar a presença negra, no caso específico da população negra, valorizar a população negra no Brasil. E as ações coercitivas são a legislação de combate ao racismo. Né? Então, acho que é importante entender isso. Na medida que você tenha esse acesso ampliado da população negra, de uma forma, acho que de alguma forma, isso vai pressionar os departamentos também para que a gente tenha currículos plurais, né? Currículos que contemplem essa diversidade toda. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente já está discutindo essa questão do currículo eurocêntrico e tudo, porque ainda é muito presente. Né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nisso. E o meu entendimento é que
quanto maior for o nosso, quanto maior for a nossa ousadia, digamos assim, né? Melhores serão os resultados para que a gente possa ver as coisas acontecendo. A UNB sempre defendeu essa. A UNB sempre se enxergou como uma referência no campo da inovação, né, com a universidade inovadora, desde sempre, desde Anísio Teixeira, desde Darcy Ribeiro. Então, que continue, né, que a UNB continue, que a gente não tenha medo. Por exemplo, eu insisto, a gente tem que avançar agora para a carreira docente. Como é que a gente vai conseguir ter mais professores e professoras negros indígenas? Que eu saiba, nós temos 2 indígenas, que um indígena, acho que Baniwa, Dessan Baniwa, não tenho certeza, que é do ICS, e Altaci Cocama, que é do IL, né? Que eu saiba, pode ser até que tenha mais. Né? Professores negras talvez não cheguem a 5%. Então é desafiador também, né? Eu acho que a gente está aí para investir na mudança. E eu acho que o nosso sindicato tem um papel fundamental nessa história. A DUB é imprescindível no protagonismo também, né? De encaminhar essas questões, né? De dar visibilidade a essas questões. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Também para o nosso sindicato. Né? E a gente começar a É, atuar mais fortemente para uma mudança realmente estrutural, né? Dentro da universidade, é, assim, para que a gente possa é, continuar nos orgulhando, né? Do trabalho que a gente faz ali é, todos os dias, né? Mas de uma forma é muito mais verdade. ampla e plural. E eu acho que Esse é a possível. DUMB, professor Nelson, acho que sim, tem esse papel muito fundamental, e é por isso que eu gostaria de dizer, né? Toda vez que eu venho aqui, eu falo, gente, olha, o assunto não termina aqui, a gente vai continuar, É, talvez não nos diálogos, mas nas ações que a gente vem realizando agora, já na retomada presencial. É importante que as pessoas saibam disso. Outro dia eu entrevistei os 2 advogados dos escritórios de assessoria jurídica da DUMB e prometi, falei, olha, a gente vai continuar. E realmente a gente está se organizando para essa retomada presencial, para que a gente possa discutir. Não encerrar o assunto aqui, né? Esse assunto ele nos é muito caro, é muito importante, fundamental, e que a gente dê continuidade uhum, sobre esse debate no campo, né, realmente da carreira docente, né, para que a gente possa abrir esse uhum, espaço para outras tantas pessoas e que a gente possa discutir isso com uma profundidade, com cuidado que a gente sempre teve na universidade, né, fazendo exato. essa primeira, né, base de puxar aí o debate. Então, eu gostaria de dizer para todas e todos, então, que a gente, infelizmente, vai ter que se despedir do Acabou. professor Nelson, mas que estamos programando alguns encontros presenciais que a gente pretende também transmitir ao vivo, no momento que eles estiverem acontecendo, para a gente começar a pensar, não começar, né, porque a gente não para de pensar a nossa universidade, mas É, para a gente dar destaque a alguns temas que são muito fundamentais e importantes nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente espera, né, contar com o professor Nelson, com a professora Débora, que não pôde estar aqui conosco hoje, e pede desculpas. Mais uma vez, eu peço aí o cuidado com a professora Débora, porque a gente está passando por esse momento muito complexo na universidade quase todos os dias, mas hoje, fundamentalmente, ela tem um papel muito relevante no diálogo com todas e todos que estão ali, né, para reivindicar um pouco mais de segurança dentro de uma universidade como a nossa. Então, eu queria deixar, então, aqui um abraço para todas e todos, espero que todos e todas estejam bem, e com saúde, né, para a gente continuar as nossas lutas, e que muito em breve veremos professor Nelson, professora Débora, e a Dumbi e outros tantos docentes nesse debate. Então, a gente espera poder abrir mais um espaço de diálogo para a gente pensar a universidade pública e gratuita e de qualidade, como a gente sempre sonhou e como a gente acredita. Então, professor Nelson, muito obrigada pela sua presença hoje.
O professor Nelson disse que estava com um probleminha na voz, com um pouco gripado, mas Tossi um pouquinho. não tem problema. O importante é a sua presença. Te agradeço demais, assim, de coração. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. E continuemos, sigamos na nossa caminhada, nossa jornada libertária. Isso. Exatamente. Tinha um amigo meu que dizia assim: avante, avante, qualquer coisa era avante. Seguimos. É, o problema é que Avante agora é uma outra coisa. Ai, meu É Deus, é uma outra outra coisa. coisa. Mas não, gente, é o avante de seguir, ok? Continuar lutando. Então é isso, esse Mas vamos avante. lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Um abraço, professor. Muito obrigada. Um abraço. Tudo de bom. Abraço.